eu converso com a psicóloga, a Mônica Papa, está aqui no nosso estúdio. Mônica, bem-vinda, muito bom dia para você, excelente sexta-feira, obrigado pela sua presença, dia. tá? Obrigada pelo convite. Falar sobre abuso, falar sobre o Maio Laranja, para nós, como psicólogo, é quase que faz parte da nossa profissão, né? E carregar isso também como legado de que nós somos agentes de transformação na vida dessas pessoas, né? Exato. Mônica, puxando esse gancho do agente de transformação, daqui a pouquinho nós vamos falar o que uma pessoa vítima de um abuso, né, sexual, o que transforma na vida dessa pessoa. Mas antes, gostaria de entender com você. É possível identificar alguém que talvez tenha sofrido um abuso, ameaça ou, enfim, é possível a gente conseguir diagnosticar, porque às vezes a pessoa ela está sendo abusada sexualmente, ela está sendo explorada de alguma forma, mas ela tem medo, porque ela está sendo ameaçada, porque na maioria das vezes o abusador fala: se você contar para alguém eu te mato, ou eu acabo com a sua vida, ou eu faço mal para alguém da sua família. A sociedade, num todo, consegue observar quais sinais seriam esses? Normalmente, o que primeiro se começa a aparecer dentro desse processo, né, da pessoa que sofreu um abuso, principalmente da criança e do adolescente, a mudança de comportamento. O comportamento que ele tinha antes, ele passa a não ter mais. Esse comportamento mais agressivo, talvez um pouco introspectivo. Se fechando mais um Sim. pouco, né? Ele passa a não querer mais sair de onde ele está, ou então sair de casa, ele passa a ter mais vergonha, o toque passa a ser diferente, um abraço passa a ser diferente, né? Então, assim, o comportamento, ele é o primeiro sinal e talvez seja o mais claro para que a gente possa perceber. Então, é importante que isso seja observado, né? Seja em casa, seja na escola, em qualquer ambiente que essa criança, esse adolescente ou essa pessoa ela conviva. Porque ela vai apresentar. Então, tem sinais de agressividade que eles aumentam muito, essa introspecção aumenta muito, né? A fala, às vezes, ela muda. Em casos de crianças, por exemplo, às vezes elas acabam regredindo um pouco. Todo aquele desenvolvimento que ela teve, ela passa a voltar. Talvez até para que possa ter essa atenção, né? Para chamar essa atenção. Certo. Ô, Mônica, em relação... nós noticiamos já vários casos aqui. Às vezes, e recentemente nós mostramos um caso em que o padrasto, se não me falha a memória, ele estava abusando sexualmente da enteada. E a mãe parece que não sabia, né? Por exemplo, você está convivendo na mesma casa, tem uma criança ali, ela está sendo abusada pelo aquele padrasto, né? Ou por qualquer outra pessoa, mas usando essa figura hoje, que foi a mais recente que nós noticiamos. Essa criança, ela tende a mudar o comportamento, talvez, com o abusador? Bom, antes ela agia de um jeito, agora com o abusador ela age de outro, ou ela normalmente vai manter a mesma relação na frente dos outros com o abusador? O medo, ele traz a insegurança. Então, até mesmo com o abusador ou com outras pessoas da família, esse comportamento quase que 99% das vezes ele vai ter alteração. Então, ele passa a ficar mais assustado, né? Então, esse contato, muitas vezes, ele tende a ser mais superficial do que ele era antes desse abuso. Então, com toda certeza, isso muda. Ele não permanece igual. Falando nessa mudança, voltando àquele gancho que eu falei no começo da nossa entrevista, o que muda na vida de uma pessoa vítima de um abuso, de um estupro, vítima de algum tipo de violência? Em boa parte dos casos, né, quando você cresce, até mesmo do que foi trazido, né, por elas, quando você cresce sendo vítima de um abuso, sem um acompanhamento, sem um acolhimento adequado, né, um acolhimento de forma humanizada, que vai entender o que aconteceu, que vai receber essa denúncia, né, de forma consciente, de forma acolhedora. Normalmente isso vai acarretar em vários processos. Então, ele tem dificuldade nesse relacionamento, ele passa a ter dificuldade de confiar nas pessoas, né? Então, tem essa dificuldade no relacionamento interpessoal, passa a acreditar também que
que ele é culpado por uma série de acontecimentos. Existem gatilhos que desencadeiam esses sentimentos também, né? Passa a viver de uma forma mais passiva do que ele poderia viver se ele tivesse tido uma oportunidade de ter tido um acolhimento diferente, ou então de ter falado sobre esse abuso lá quando ele aconteceu. Então, esses traumas, normalmente, eles trazem para as pessoas na vida adulta problemas que são mais comuns do que a gente imagina. Entendi. Mônica, e é possível mudar a história dessa pessoa que ficou traumatizada? A gente sabe que talvez o esquecer seja praticamente impossível, né? Porque é uma ferida muito grande, é um trauma muito grande que essa pessoa tem, é uma marca registrada na vida dela, mas mesmo assim, é possível superar esse trauma e essa pessoa e essa vítima desse abuso, desse estupro, desse abuso sexual, é possível ela viver a vida dela como antes? Eu acredito que como antes, não. Mas ela vai passar a ressignificar esse acontecimento, né? Ela vai ressignificar esse trauma. Então, esse trauma, ele vai estar ali, é como ela mesma trouxe, né? Durante a reportagem, dizendo que o psiquiatra dela diz para ela que é como se fosse um machucado. Que essa cicatriz, ela estará ali, que pode ser que em alguns momentos ela sinta essa dor, mas ela vai saber lidar com essa dor de uma forma diferente. Então, o acompanhamento psicológico, o acompanhamento de um psiquiatra, de um profissional adequado que vai auxiliar ela a vivenciar esse processo, né? Processo de cura. Cura em si, 100% eu acredito que não exista. Não existe em nenhum dos casos, mas a gente ressignifica esse acontecimento, né? Ela supera, né? Exato. Ela supera aquela dor e aquele trauma. E ela se torna alguém que vai viver com isso, mas que isso não vai interferir na vida dela. Certo. Gente, é importante nós entendermos aqui e falar com você que está nos acompanhando que às vezes você tem alguém na sua família que está passando por essa situação, né? E é importante que a família também, né, entenda que é preciso o familiar, a pessoa próxima, fazer esse acompanhamento também, até para poder saber lidar com a situação, saber lidar com os gatilhos que essa pessoa possa desenvolver depois, né? Com algumas reações inesperadas, enfim, entender que é preciso superar tanto a vítima quanto as pessoas próximas dessa vítima, né? Porque acaba marcando na vida de todas essas pessoas. Então, por isso, diagnosticou, claro, denuncie, sabe, busque os meios legais, a polícia está aí, a justiça está aí, né? Mas também a psicologia está aí para ajudar a vítima e também os familiares e aquelas pessoas próximas para que juntos consigam se reerguer, né, mãe? Exatamente. O abuso, ele intrafamiliar, né? Nós costumamos dizer que ele é um dos mais nocivos. Então, é um acontecimento que abala a estrutura de uma família inteira. E essas pessoas, elas precisam desse acompanhamento, elas precisam ser ouvidas. A culpa é muito presente dentro desse processo, né? Quando você descobre que aconteceu isso dentro da sua casa, debaixo do seu teto, muitas vezes você começa a se questionar sobre onde você estava, o porquê não viu, como eu não prestei atenção. E é por isso que eu retomo o que eu disse no início, né? É importante a gente ter esse tempo de olhar. Sim. A gente prestar atenção nos comportamentos, nas falas. Muitas coisas, elas são ditas inconscientemente por nós, né? E que traz também esse sinal de alerta. Então, o cuidado com essas famílias, o apoio a essas famílias, né? Não julgar, não trazer para elas mais culpa do que elas já estão sentindo é extremamente importante para que o processo seja positivo para todos. Certo. Mônica, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Eu acho que é um assunto muito importante, que a gente precisa debater, a gente precisa discutir, a gente precisa levar informação para quem está em casa e, principalmente, conscientizar, né? Porque é através da informação que a gente consegue ajudar aquelas pessoas que são vítimas aí de abusos, né? E também as pessoas próximas ligadas a essa pessoa. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez, tá? Eu que agradeço. Até mais. Obrigado. Até a próxima.